Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de inglês. Vamos fazer a correção dos exercícios da aula de número 5, né? Da aula do dia 8/9/2020, certo? A atividade 3 falava o seguinte: complete as frases com os verbos dos quadros. To celebrate, to call, to enter, to water, to wash. Então, they the room an hour ago. Eles a sala uma hora atrás. Celebrate, comemorar. Call, ligar, chamar. Enter, entrar. Water, aguar. Watch, assistir. Então, a sala uma hora atrás, o que melhor representa? They entered. They entered the room an hour ago. Eles entraram na sala há uma hora atrás. Ok? Lucy, the plants yesterday morning. The plants. O que melhor representa é to water. Então, Lucy watered the plants yesterday morning. A Lucy aguou as plantas ontem de manhã. My sister, her birthday last month. Aniversário dela. O que mais combina com o aniversário dela? Né? My sister, her birthday last month. É celebrated. Então, my sister celebrated her birthday last month. Minha irmã comemorou o aniversário dela o mês passado. After dinner, we TV. O que a gente faz com a TV? A gente watch. Então, after dinner, we watched TV. Depois do jantar, nós assistimos TV no passado, certo? Yesterday, the doctor, because I was not very well. O que eu fiz com o doutor? I called, que é o verbo to call, que é o verbo ligar. Yesterday, I called the doctor because I was not well. Ontem, eu liguei para o doutor porque eu não estava bem. Certo? Depois, a 4. Mude as frases do tempo presente para o tempo passado usando as expressões adverbiais entre parênteses. The shop opens at 8 o'clock every day. Então, ó, opens, o verbo está no presente, né? Every day, todos os dias. Vou tirar todos os dias e vou acrescentar yesterday, que é ontem, no passado. Então, vai ficar the shop open. Qual que é o passado de opens? O passado de opens é opened. Então, the shop opened at 8 o'clock yesterday. A loja abriu às 8 horas ontem. Letra B. I visit my parents on the weekends. Em vez de falar on the weekends, a gente vai usar last weekend. Então, I visited my parents last week. Eu visito os meus pais nos fins de semana. Eu visitei meus pais a semana passada. Ok? Depois, Mary cleans her room every morning. A Mary limpa a sua sala todas as manhãs. Ao invés de ser todas as manhãs, eu vou usar last week, semana passada.
Então, Mary, o passado de clean é cleaned. Então, Mary cleaned her room last week. A Mary limpou a sala dela a semana passada. Certo? We study English every day. Em vez de ser every day, eu vou usar last month. Nós estudamos inglês todos os dias. No passado, nós estudamos inglês mês passado. We studied English last month. We studied English last month. We wash the car every weekend. No passado, ao invés de every weekend, eu vou usar yesterday morning. Então, we wash. O passado de wash, washed. We washed the car, não muda. Every weekend, não. Yesterday morning. Traduzindo. We wash the car every weekend. Nós lavamos o carro todos os fins de semana. We washed the car yesterday morning. Nós lavamos o carro ontem de manhã. Certo? A5. Passe os verbos do tempo presente para o tempo passado, usando as expressões entre parênteses. They work here on Sundays. Ao invés de falar on Sundays, eu vou falar last year. Então, aqui vai ficar last year. They work. O passado de work é o worked. Então, they worked here on Sundays last year. Traduzindo a primeira frase. They work here on Sundays. Eles trabalham aqui aos domingos. They worked here on Sundays last year. Eles trabalharam ou trabalhavam aqui aos domingos ano passado. Ok? I live in Brazil. I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. No passado, I lived in Brazil in 1995. Eu vivi no Brasil em 1995. Letra C. She studies English in England. She studies English in England. Ela estuda inglês na Inglaterra. O passado de studies é studied. Então, she studied English in England last year. Ela estudou inglês na Inglaterra ano passado. Certo? Depois, Janice cleans her house every day. O passado de cleans, limpa. Cleaned, limpou, limpava. Então, Janice cleans her house every day. A Janice limpa a casa dela todos os dias. Janice cleaned the house yesterday. A Janice limpou a casa dela ontem. Certo? Depois, I wash my car on Saturdays. Eu lavo meu carro aos sábados. No lugar de ser aos sábados, eu vou falar last week. Então, I washed, passado de wash, washed. I washed my car last week. Eu lavei meu carro semana passada.
They moved to Rio this week. Eles se mudam para o Rio esta semana. They moved to Rio this week. Eles se mudam para o Rio esta semana. Em vez de ser esta semana, eu vou falar last month, mês passado. Então, they moved, o passado de move é moved. They moved to Rio last month. Eles mudaram para o Rio o mês passado. Depois, we play football on Saturdays. Em vez de ser on Saturdays, eu vou falar last Saturday. Ok? Corrigindo. We play football on Sundays. Nós jogamos futebol aos domingos. No passado, we played football last Saturday. Certo aí para mim, ó. Saturday. Ficou trocado aqui, ó, o R com o U. We played football last Saturday. Nós jogamos futebol no último sábado. We study in the same school. Nós estudamos na mesma escola. No passado, we studied in the same school last year. Nós estudamos na mesma escola last year, ano passado. Ok? Depois, a número 6 fala: observe e faça as perguntas do tempo passado usando a palavra interrogativa when e o auxiliar did. Então, nós temos aqui, ó. When did you clean the house? I cleaned the house yesterday morning. Então, traduzindo a frase, I cleaned the house yesterday morning. A resposta, eu limpei a casa ontem à noite. Se eu limpei a casa ontem à noite, a pergunta seria, quando você limpou a casa? Então, quando em inglês é when. Você limpou. Did you clean? O que você limpou? The house. Então, the house. When did you clean the house? Quando você limpou a casa? Certo? Depois, I opened the window an hour ago. Eu abri a janela 1 hora atrás. Quando que você abriu a janela? Então, quando em inglês? When. Você abriu. Did you open a janela? Abriu o quê? A janela, the window. Então, when did you open the window? Quando você abriu a janela? Certo? I arrived yesterday morning. Eu cheguei ontem de manhã. Perguntando, when, quando você chegou? Did you arrive? When did you arrive? Quando você chegou? I arrived yesterday morning. Eu cheguei ontem de manhã. I washed my car last week. Eu lavei meu carro semana passada. Quando você lavou seu carro? Quando em inglês? When. Você lavou? Did you wash? Lavou o quê? Your car. Então, when did you wash your car? When did you wash your car? I washed my car last week. Quando você lavou seu carro? Eu lavei meu carro a semana passada. Certo? I painted the house last year.
Eu pintei a casa ano passado. Quando você pintou a casa? Quando em inglês? When. Você pintou? Did you paint? Pintou o quê? The house. Então, when did you paint the house? I painted the house last year. Quando você pintou a casa? Eu pintei a casa ano passado. Certinho, galera? A F. She planted the flowers last month. She planted the flowers last month. Ela plantou as flores o mês passado. Então, quando? When? Ela plantou? Did she plant? O quê? The flowers. When did she plant the flowers? When did she plant the flowers? She planted the flowers last month. Quando ela plantou as flores? Ela plantou as flores mês passado. Certo? A questão número 7 fala o seguinte. Observe o exemplo e faça as perguntas no tempo passado. Então, nós temos, ó. The football game started at 4 o'clock. O jogo de futebol começou às 4 horas. The football game started at 4 o'clock. Então, se eu quero perguntar, o jogo de futebol começou às 4 horas, né? Tá no passado, então vai começar a frase com did. Did the football game, então, the football game, o verbo, ó, started, tá vendo? Tá no passado, vai perder o ED, então vai ficar start. E o complemento, at 4 o'clock, continua at 4 o'clock. E o question mark. Did the football game start at 4 o'clock? Did the football game start at 4 o'clock? O jogo de futebol começou às 4 horas? You brushed your teeth after dinner. You brushed your teeth after dinner. Você escovou seus dentes depois do jantar. Afirmei. E para perguntar se tá brushed é passado, então começa com did. Did you brush? O verbo brushed perde o ed, vai ficar brush. Porque já tem o did. Did you brush your teeth after dinner? Question mark. Did you brush your teeth after dinner? Você escovou os dentes depois do jantar? Your father washed the plates after dinner. Your father washed, lavou, passado. Your father washed the plates after dinner. Seu pai lavou os pratos depois do jantar. Perguntando. Washed é passado, então começa com did. Your father, sujeito. O verbo washed perde o ed, vai ficar wash. Did your father wash the plates after dinner? Question mark. Did your father wash the plates after dinner? O seu pai lavou os pratos depois do jantar? Gente, dois verbos que se confundem muito, ó. O wash e
watch, wash, watch, wash, lavar, watch, assistir. Parece, mas não é igual. Wash, watch, certo? I wash my car, eu lavo meu carro. I watch TV, eu assisto TV, certo? Não pode confundir. The girls walked in the park yesterday. Walked, terminado em ed, tá no passado. The girls walked in the park. As garotas caminharam pelo parque ontem. As garotas andaram no parque ontem. Então, se tá no passado, vai começar com did, né? O sujeito, the girls walked, perdendo o ed, vai ficar walk. Did the girls walk in the park yesterday? Question mark. Did the girls walk in the park yesterday? As garotas andaram no parque ontem? Letra E. She learned many new words last year. Learned, aprendeu. Tá no passado, vai perder o ed, então a frase vai começar com did. Did she learn many words last year? She learned many new words last year. Ela aprendeu muitas novas palavras ano passado. Did she learn many new words last year? Ela aprendeu muitas palavras ano passado? Depois, they worked until 10 o'clock last night. Eles trabalharam até as 10 horas noite passada. Worked, passado, vai perder o ed. Então, did they work until? Faltou aqui, ó, gente, o 10 o'clock last night. Did they work until 10 o'clock last night? Eles trabalharam até as 10 horas ontem? Depois, they moved to San Francisco last year. Moved. Eles se mudaram para São Francisco ano passado. Moved, mudaram, vai perder o ed. Vai ficar move, né, com e. Mas se vai perder o ed, começa com did. Did they move to San Francisco last year? Eles se mudaram para São Francisco ano passado? Mary planted some flowers last month. Planted, perdendo o ed. Então, did Mary plant some flowers last month? Did Mary plant some flowers last month? A Mary plantou algumas flores mês passado? A questão número 8 fala: observe o exemplo e faça perguntas no tempo passado. Letra A. Mary cleaned the room yesterday morning. Então, when, quando, cleaned, terminado em ed, vai perder o ed, então vai começar com did, né? O sujeito vem para cá, Mary. O clean vai descer sem o ed, não é? Clean, clean.
E o que ela estava limpando? The room. Então, the room. When did Mary clean the room? When did Mary clean the room? Mary cleaned the room yesterday morning. A Mary limpou a sala ontem de manhã. When did Mary clean the room? Quando que a Mary limpou a sala? Bob washed the car last Saturday. Washed vai perder o ED, vai ficar wash. Então, when, quando, o ED sumiu, então did. When did o sujeito Bob desce? When did Bob wash? O que ele washed? The car. When did Bob wash the car? When did Bob wash the car? Quando que o Bob lavou o carro? O Bob lavou o carro no último sábado. Depois, they visited their parents last weekend. Visited vai perder o ED, vai ficar visit. Então, when did they visit their parents? Quando eles visitaram seus pais? They visit their parents last week. Eles visitaram seus pais no último fim de semana. Depois, the Oliveiras moved to São Francisco last year. Então, when did the Oliveiras moved? Perde o ED, vai ficar move. To San Francisco. When did the Oliveiras move to San Francisco? Quando que os Oliveiras mudaram para São Francisco? The Oliveiras moved to San Francisco last year. Os Oliveiras mudaram para São Francisco ano passado. Lucy watered the plants yesterday morning. Lucy watered the plants yesterday morning. Então, when did Lucy water the plants? When did Lucy water the plants? Quando a Lúcia aguou as plantas? Lucy watered the plants yesterday morning. A Lúcia aguou as plantas ontem de manhã. Jane celebrated her birthday last month. When did Jane celebrated, perde o ED, her birthday? When did Jane celebrate her birthday? Quando que a Jane celebrou o aniversário dela? Jane celebrated her birthday last month. A Jane comemorou o aniversário dela mês passado. Celebrate, comemorar, celebrar. Tá bom? A correção, então, chega no fim por aí, certo? Espero que tenham acertado, que tenham conseguido formar as frases em inglês. Para quem não conseguiu, vamos corrigir aí, deixar o caderno bem bonitinho, né? Tudo certinho, tá bom? A gente terminou de corrigir a aula 5. A aula 6 foi a avaliação de vocês, então não tem correção. Então agora a gente já vai para a aula 7, tá bom? Então, a gente vai começar a aula 7 fazendo a nossa cabeçalho, não é? Então, põe aí, ó, aula de número 7, seu nome, a sua série e o período, que é do dia 22/9 ao dia 29/9, certo? Não deixe de fazer o cabeçalho, ele que vai me identificar qual tarefa que você está me enviando, tá bom? E a gente vai continuar com as atividades, tá bom? Paramos na número 8, agora a gente vai para a número 9. Então, lá fala assim: observe o modelo e responda as perguntas. Lá perguntou assim: when did you
When did the school open? When did the school open? Quando a escola abriu. When did the school open? Então, quando a escola abriu, vai começar a resposta. A escola, não é? Então, the school abriu. Open está no presente. O que fala que é passado é o did, né? Então, na afirmativa, o open vai ganhar o ED, né? Então, the school open at 8 o'clock. At 8 o'clock. When did the school open? The school opened at 8 o'clock. Quando a escola abriu? A escola abriu às 8 horas. Certo? Agora eu quero que vocês falem. When did the Oliveiras move to San Francisco? Quando os Oliveiras se mudaram para São Francisco? Eu quero que vocês escrevam em inglês. Os Oliveiras se mudaram para São Francisco ano passado. Tá de vermelho aqui, ó. Então, como que eu falo os Oliveiras? Tá aqui, não é? De Oliveiras. Então, eu vou pôr de Oliveiras, né? Se mudaram. O verbo mudar é o verbo move. Então, no passado, moved. Para onde? Para São Francisco. Então, to São Francisco. São Francisco. Quando? Ano passado. Ano passado, last year. Então, last year. Ok? When did the Oliveiras move to San Francisco? The Oliveiras moved to San Francisco last year. Certo? When did Lucy water the plants? Lucy watered the plants yesterday morning. When did Jane celebrate her birthday? Jane celebrated her birthday last month. E assim sucessivamente. Você vai responder as perguntas que estão em inglês de acordo com essa resposta que está de vermelho aí no plano, ok? Só que não é em português, vai ser em inglês, tá bom? Essa é a questão número 9. A 10. Assinale a alternativa correta. A forma interrogativa dos verbos não auxiliares no tempo passado obedece a qual esquema? Do mais sujeito mais forma básica do verbo, does mais sujeito mais forma básica do verbo, ou did mais sujeito mais forma básica do verbo? Quando o verbo está no passado, qual deles que eu uso? O do, o does ou o did? Forma básica do verbo é o verbo sem a partícula to, né? Quando eu falo to work. To work é o verbo trabalhar. A forma básica é work, sem o to. To invite, convidar. A forma básica é invite, certo? E a questão número 11 está pedindo para você completar os espaços com do, does, did, de acordo com a tradução das interrogativas. Então, nós já vimos essas três. Lembrando que do e does, né? Elas representam o presente. E did representa o passado, certo? Então, se a frase estiver no passado, eu vou sempre usar did. Se a frase estiver no presente, eu vou sempre usar do ou does. Agora, quando eu saber quando é do e quando é does? Do, você usa com os sujeitos I, you,
we, they. E does, quando o sujeito é he, she ou it, né? Terceira pessoa do singular, he, she, it. Eu uso does no presente. I, you, we, they, eu uso do no presente. E para todos eles, eu uso did quando eu estiver falando de passado, certo? Então, aqui, ó, letra A. Vamos ao exemplo. They go to the park. They go to the park. Eles foram. Foram, está no passado. Então, se está no passado, eu vou usar did. Tá aqui, ó. Did they go to the park? Depois, you get up early. Você se levanta. Levanta, está no presente. Então, seria do ou does. O sujeito é you, você. Então, seria do. Então, do you get up early? Você se levanta cedo, certo? Ela trabalha numa loja de animais de estimação. Trabalha, presente. Então, seria do ou does? Olha o sujeito, she. Junto com she, eu uso does. Então, eu falaria, does she work in a pet shop? Ela trabalha numa loja de animais de estimação? E assim sucessivamente você vai fazer as outras, tá bom? Depois a 12, eu quero que você traduza as frases, servindo-se das palavras entre parênteses. Eu tenho uma frase em português e eu quero que você escreva ela em inglês, ok? Então, ó, você fala inglês. Você fala inglês. Eu vou servir-me da palavra English, you speak. Certo? Você fala inglês, afirmando. Então, você é you. Fala é speak. Inglês é English. You speak English. Eu estou afirmando. Agora, você fala inglês perguntando. Então, eu ficaria: do you speak English? You question mark. Do you speak English? Ok? Ela fala inglês, está afirmando. Então, she speaks, lembra que o verbo tem que ganhar um S? She speaks English, certo? Então, she speaks English. Ela fala inglês. E assim sucessivamente você vai servir das palavras em parêntese para você formar suas frases, tá bom? Não vou dar mais dica não, senão não sobra nada para vocês fazerem. A 13 é de marcar X, certo? Em cada um dos casos, vocês vão escolher a alternativa correta, tá bom? Vou deixar vocês fazerem, na próxima aula a gente confere, tá bom? Tenham todos um bom dia, bons estudos para vocês.